hoje vai ser uma aula intensiva também, porque para que a gente possa cumprir com aquilo que prometemos. No que diz respeito à aula que nós tivemos ontem, o conteúdo, a abordagem, tudo ficou claro? Vocês tiveram alguma dúvida daquilo que foi abordado no dia de ontem? Ficou claro. Deixa eu só confirmar, professor. O sujeito, ele sempre leva a vogal Dhammatein na última letra? Não, pode ser Dhammatein, pode ser Dhamma. Ah, tá. Pode ser uma ou outra. Isso. Tá, ok. Tá. Normalmente, quando se trata de nomes próprios árabes, nome árabe, normalmente leva Dhamma. Por que leva Dhamma? Porque os nomes não levam alfa e lam no início, entendeu? Ou seja, vou deixar claro essa questão. Quando é que eu uso tanwin? Tanwin. Isso chama-se tanwin. Tanwin são aqueles fatahatayn, kasratayn e dhammatayn. Quando é que eu uso estes tanwins? Na ausência de alif e lam na palavra. Ou seja, se eu disser assim, al-kitabu, o livro. Então, tenho aqui alif e lam. Por conta desse alif e lam no início, eu não posso usar tanwin. Então, vou usar ou uma vogal, dhamma, ou pode ser kasra, ou pode ser fatha, dependendo se tiver numa frase, por aí em diante. Agora, se eu não tiver alif e lam, fica, por exemplo, kitabun, fica assim, kitabun, pode ser kitabun, ou kitaban, ou kitabin, também funciona. Ou mesmo sem, também pode não ter também tanwin, pode ser fatha, ou dhamma, ou kasra. Isto estou a me referir no meio da frase, dependendo da situação que tiver. Agora, quando a gente trabalha com palavras isoladas, então, nesses casos, nós trabalhamos ou com tanwin, você vai ter que colocar tanwin, normalmente dhammatein, uma palavra isolada, ou você se iniciar com alif e lam, você usa o dhamma, ou as vogais finais. Ficou claro? Agora, quando se trata de nomes próprios na língua árabe, Muhammad, nós vimos ontem, por exemplo, o Muhammadun. Eu coloquei tanwin, tá? Porque nunca se diz al-Muhammadun. Nunca se coloca alif e lam no início do nome próprio. Não, tá? Al-Ahmadu não acontece. Entenderam? Então, o artigo definido, esse alif e lam é um artigo definido na língua árabe. E ele não é usado no início do nome, ou antes do nome, como nós temos na língua portuguesa. O João, o Muhammad. Os árabes não colocam o para definir o nome. Por quê? Eles dizem de que o nome por si só, por natureza, é o definido. O nome, por natureza, é definido. Então, não precisa alif e lam para ser definido, porque por natureza é definido. Foi claro que a pergunta foi Aisha? Foi eu. Era sobre o nome mesmo. Dessa regra do al, eu já conhecia mesmo. Que ele, na verdade, o tanwin, ele substitui o artigo. Isso. Inshallah, já está pela réplica. Então, hoje nós vamos falar sobre preposições. As principais preposições na língua árabe, quais são? Preposições chama-se huruf al-jar, quer dizer. Preposições chama-se huruf al-jar. Huruf al-jar. Preposições. Na verdade, preposição são aqueles elementos que nós usamos numa frase e que, quando estão isoladas, não têm nenhum significado. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos preposições como que, né, de, né, preposições como em, né, por aí em diante. Na língua árabe também existem preposições. Nós temos hoje, vamos ver as seguintes preposições. Fi, que significa
em, ou num, ou nos, ou na, ou nas. Essa é a única preposição. Então, isso significa de que na nossa subconsciência, quando nós vamos usar para formar uma frase na língua portuguesa, se a gente precisar usar uma destas preposições na língua portuguesa, quer dizer, partir do princípio de que a pessoa está pensando a partir da língua portuguesa para migrar para a língua árabe. Então, você quer usar dentro de uma frase uma das preposições destas, não se preocupe. Coloca fi. É uma única preposição que vai substituir qualquer uma dessas. Tá? Então, fi representa todas estas preposições. Depois temos ila. Significa para, ou a. Né? Para ou a. A também significa para, a língua portuguesa. Então, você tem duas preposições que, ou quando eu usar para, o significado não é o mesmo quando eu usar a. Eu, por exemplo, vou à escola. Né? Vou para casa. Temos essas possibilidades. Temos também preposição min. Min, que significa de. De. Normalmente, origem, início de uma ação, né? Ou origem de uma coisa, ou de uma pessoa, por aí adiante. Min, de. É desta forma. Temos também a preposição ala. Ala, que significa sobre. Tá? Sobre. Ou em cima de. Tá? Sobre, ou pode ser também em cima de. Temos preposição ma. Ma é muito importante. Não, ela é uma preposição, mas né, não é chamada como por harf al-jar. Depois nós vamos abordar no fim. Mas, a princípio, vamos começar com estes quatro, para vocês poderem entender. Agora, vamos trazer alguns exemplos para melhor entendermos o uso de cada uma destas preposições. Vamos colocar aqui o verbo, por exemplo, dhahaba. Dhahaba. Aliyu. ذهب علي إلى البيت. Pode ser. إلى البيت. البيت significa casa. Então, o Ali foi para a casa. E aqui eu tenho a preposição para. Ila. E em seguida tenho a palavra al-bayt. Então, neste caso, al-bayt terminou com kasra, que significa que todas as palavras que vêm depois da preposição ila devem terminar com sinal kasra, vogal kasra. Deixa fora. Todas. Sempre que eu for a usar ila, a palavra que vem depois tem que terminar com kasra. Tá? Digo assim, al-masjidu. Vamos lá. Al-masjidu. Ila al-masjid. Então, ila al-masjidi. Ila al-masjidi. Conta de ila. Então, a preposição ila vai fazer com que a palavra masjid termine com kasra. Para mesquita. Ok? Ila. E assim vai. Né? Por exemplo, uma nova palavra, ila al-madrasa.
escola. Madrasa. Né? Professor, Então, sempre e sempre leva a alif lam, a palavra, depois do ila? Não. Não? Posso dizer, não. Posso dizer ila masjidin. Masjidin. Então, neste caso, por ausência de alfilam, a palavra masjid vai ter que terminar com kasratain. Lembra no tanwin, aquilo que eu expliquei no início? Não vai ser apenas uma vogal kasra, vão ser duas vogais kasra. Desta forma. Masjidin. Tá? Kasratain. É desta forma. São regras gerais, então. Na ausência, nesse caso, de alif e lam, fica madrasatin. Ila para ila, né? Madrasatin. Entendeu? Então vai ter que terminar com kasratain por conta da ausência de alif e lam. É desta forma. Então, isso significa que quando eu vou ler qualquer livro, por mais que este livro não tenha movimentos, normalmente os árabes eles excluem, né, as vogais. A maior parte dos livros, se você encontrar, não tem estas vogais. Mas por que não tem as vogais? Então, só para poder ler, tem que conhecer a gramática. Sem conhecer a gramática, você não vai ler, não vai conseguir ler qualquer livro em árabe. Por isso, naquele dia, no início, eu falei para vocês, olha, ai de vocês perderem o vosso tempo aprendendo a língua árabe através do uso do alfabeto português. E dei algum exemplo. Justamente por quê? Porque estas situações permitem com que vocês tenham autonomia e, a partir destes pequenos exemplos, vocês consigam replicar em todas as situações que vocês forem encontrar que sejam semelhantes. Então, a partir de hoje, vocês já sabem e nunca vão se esquecer de que sempre que né, for usada a preposição ila, significa de que a palavra que vem depois tem que terminar com kasra ou kasrataini. Você formula uma frase e depois coloca ila. Depois daí vem o quê? Muitas vezes é um lugar. A gente vai para um lugar. Né? Então, o que vier depois normalmente é um nome, um substantivo, né? Um lugar onde você vai. E esse lugar vai ter que terminar com kasra ou kasratain, dependendo aí se tem alif e lam no início ou não tem alif e lam. Ficou claro? Ficou. Tá. Vamos então ver outro exemplo. Caso a próxima preposição. Fi. Vamos dizer assim, né? Fatima fil baiti. Fatima Fatimatun fil precisa sukun, não? في المنزل في المنزل في المنزل. E aqui, no caso, a palavra manzili vai ter que terminar com kasra, por causa de fi. Então, quer dizer, a Fátima está em casa. Al-manzil e al-bait praticamente têm o mesmo significado. Então, a Fátima está em casa. Vai. A Fátima, mais uma vez, fil ou fi mat. Agora vou trocar um pouco. Fi mat bachin. Fi mat bachin. Vou colocar kasratain com outra cor. Viram? Então, a Fátima está na cozinha. Fi mat bachin. Então,
Aqui, eu terminei com kasratain, por quê? Porque eu não tenho alif e lam. Se eu tivesse alif e lam, ia ser fi al matbahi. Al matbahi. Fi al matbahi. Com uma única vogal. Tá? Então fica fi matbahi, kasratain, ou fi al matbahi, com uma única kasra. Então, preferindo que sempre que eu tiver a preposição fi, o nome que vier depois tem que terminar com kasra. Então, fi, neste caso, influencia o nome no fim, não no meio, nem no início. Tá? Mas essa influência, tanto do ila, fi, min e ala, que vamos ver depois, em relação ao kasratain ou kasra, depende da presença ou ausência de alif e lam. Então, sempre que não tiver alif e lam, é kasratain. Sempre que tiver alif e lam, é com kasra. E assim vai em diante. Muda o seu significado? Sim, muda. Tá. Quando eu digo fi matbahin, eu estou a dizer estou a me referir a qualquer cozinha. Matbahin é qualquer cozinha. Por quê? Tanwin é um artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Vamos colocar aqui. Tanwin, tanwin. Mais uma vez, tanwin. Que são, né? A gente falou que são fatahatayn, kasratayn e dhammatayn. Esses aqui são considerados como artigos, indefinidos. Indefinidos. E quais são os artigos indefinidos na língua portuguesa? São uma, umas, uns, né? Estes são os artigos indefinidos. Então, quando a gente diz uma cozinha, é uma cozinha desconhecida, é qualquer cozinha. Porque eu tenho aqui kasratayn. Então, quando eu for usar um desses sinais, pode ser fatahatayn, kasratayn ou dhammatayn, estou a me referir a uma coisa desconhecida, algo não conhecido. Agora, diferentemente, quando eu vou usar os mesmos tanwins para nomes próprios, como a gente viu, Muhammadun. Né? Vou trazer mais uma vez o exemplo que eu dei lá no início. Muhammadun. Muhammadun, por mais que tenha terminado com tanwin, pode ser Muhammadun ou Muhammadan. Para as pessoas que costumam ir à mesquita, é Muhammadan. Seja aquele homem que faz o chamado para a oração, Ashhadu anna Muhammadan. Já ouviram falar dessa parte, né? Muhammadan. Ashhadu anna Muhammadan. É o mesmo Muhammad, só que saiu de dhammatayn para fatahatayn aqui, no fim, Muhammadan, dessa forma. Vai. Esse Muhammad que se fala no chamamento, é um Muhammad conhecido ou desconhecido? Desconhecido. Como desconhecido? Lá é nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam. Exato, referência ao profeta Muhammad. É uma pessoa conhecida. Então, mas mesmo assim, o chamado diz Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Então, vamos perceber que Muhammadan levou o sinal de indefinido. Isso aqui, fatahatayn. Tá? Mas é um nome próprio, é uma pessoa conhecida também. Para dizer que é o seguinte, é uma irregularidade, é uma exceção. No caso, nomes próprios árabes terminam com, ou podem levar
tanwin, mas eles são classificados como conhecidos, não desconhecidos. Ou seja, esse tanwin que fica nesse nome não é um sinal de, como é que é? Não é um sinal de indefinido. Não é indefinido, porque o nome por si só é um nome, por natureza, para os árabes, o nome próprio é definido, por mais que ele leva tanto ou leve tanwin. Tá? Então, só para vocês não estranharem essa questão. Então, vão encontrar nomes com tanwin, mas não significa de que estão no indefinido. Aqui ficou claro. Agora, quando a gente vai usar, por exemplo, o alf e lam, então nós temos, nesse caso, o alf e lam, que é o artigo definido. Então, aqui a gente define. Neste caso, al-Matbakhi, estou a dizer que a Fátima está na cozinha. É uma cozinha já conhecida. Ao passo que, quando eu digo fi Matbakhi, a Fátima está numa cozinha. Numa cozinha. Qualquer. Tá? Claro? Ficou? Outro exemplo, caso de ala. Ala significa sobre. Posso dizer assim, al-qalam, a caneta, al-qalam, a caneta, ala, está sobre ou está em cima de al-ma'ida. Al-ma'ida. A mesa. Al-ma'ida. E aqui eu vou terminar com kasra. Al-qalamu ala al-ma'idati. A caneta está na mesa. Quando eu digo na mesa, aqui na nossa língua, entende-se de que não é lá embaixo. É em cima da mesa. Então, a caneta está em cima da mesa. Ou sobre a mesa. Então, sempre que você quiser afirmar de que o objeto ou um objeto está em cima do outro, você usa ala. Okay? Você usa ala. A caneta está em cima do livro. Al-qalam ala al-kitab. Al-qalam vamos colocar outra palavra. Al-qamis, só para enriquecermos o vocabulário também. Al-qamisu, al-qamisu, a camisa, na verdade a palavra camiso, a camisa que a gente usa em árabe, em português, deriva-se desta palavra aqui, é árabe. Al-qamisu, a camisa, né? Ala está, ala maza. A camisa está sobre... Cursi, cadeira, professor. Ala Que termina al-kursi. com isso. Ótimo. Ala al-kursi. Ala al-kursi. Ala al-kursi. Al-qamisu ala al-kursi. Então, tenho aqui kasra sobre, na última letra, portanto, da palavra cadeira. Então, a camisa está em cima da cadeira. Al-qamisu ala al-kursi. E al-kursi vai ter que terminar com kasra. Mesma história. Se eu não tiver alf e lam aqui, vamos tirar alf e lam, então, automaticamente, kursiyin, com kasratain. Se eu não tiver alf e lam no início de ma'ida, fica ma'idatin. Eu falei cadeira, cursinho, justamente para ver se ia ter chada no final. Ele leva chada? Tem shadda assim, tá aqui? Eu achei que não levaria, por isso que eu citei cadeira. Leva shadda no fim. Kursiyu, kursiyin, kursi. Né? Então, leva shadda. Kursiyin, ala al-kursiyin. É desta forma. Então, se a gente consegue entender de que a preposição sobre
afeta, portanto, o nome. Desta forma. Vamos passar para a outra preposição. Preposição min. Vou colocar uma frase e depois vou voltar para ela. Min. Vou colocar para não me esquecer. Min aina. Min aina hiya. Com hiya. Min aina hiya. هي تخرج ela sai agora هي تخرج من بيت من بيت من بيت من بيت أبيها من بيت أبيها. Uma frase longa. Mas é bom para a gente poder conhecer mais fácil o uso. Então, aqui tem ela, ela, تخرج, sai, né? O verbo está conjugado no presente. خرج يخرج, ela sai agora. Min, de. Aqui significa de. Ela sai de Baiti, casa, abiha, do pai. Tá? Então, ela sai da casa do pai. É isto. E aqui nós temos a palavra bait, terminou com kasra, por conta de min. Min. Então, sempre que nós tivermos min, a palavra que vem depois não pode levar dhamma ou fatha. Não pode. Tem que levar kasra ou kasratayn. Certo? Tá. Aqui levou kasra. Então, é dessa forma. Tá. Outro exemplo. Nós regressamos da viagem. Então, aqui tenho mina e, em seguida, kasra. Tá. A pergunta é, ou seja, antes de eu fazer a pergunta, vou deixar para que vocês adivinhem a pergunta que eu queria fazer em relação a estas duas frases. Vou sublinhar as partes que eu quero que vocês façam uma pergunta ou alguma observação. Vamos lá. Até onde vai a inteligência vossa? Vamos lá. Não é inteligência, é conhecimento, né, professor? É diferente, né? Ser inteligente não requer ter conhecimento, senão aquele que não frequenta a universidade não seria inteligente. Eu quero que vocês tenham as duas coisas. Amém. O que vocês acharam dessas partes que eu sublinhei? O que vocês distraem? Não tem nenhuma estranha. A do meio tem o sukun e a de baixo está escrito mina. É isso? Isso. Exatamente. Nós temos min aqui em cima, na frase, né? Min baiti. E aqui embaixo, mina e não min. Por quê? Por causa do alif lam? Que está onde? Aqui? Isso. Exato. Eu acho. Mas... ainda estou em dúvida. Tá. Não, eu acho que é por causa do alif lam, porque acho que quando não tem alif lam, a gente fala min. E, pelo menos a lógica que está aí. E quando tem o mina, tem o alif lam ali. Então, a única diferença que eu vejo é essa. Tá. Ok. Mais ou menos, mas faltou um detalhe pequeno. A inteligência faltou. Provavelmente. Quem vai complementar, então, a parte que está em falta? Na explicação dela. Ela está quase acertando. Por que essa mudança de sukune para fatha? Por quê? Alguém mais? Não. Percebam que é o seguinte. Quando nós temos
duas palavras. Vamos lá. Temos duas palavras. Uma é que a segunda palavra. Ok? E acontece de que a primeira palavra termina, essa primeira palavra termina com sukun, que é aquela bolinha, que é essa nesse caso, e a segunda palavra começa com sukun. Entendam bem? São duas palavras uma ao lado da outra. A primeira termina com sukun e a segunda começa com sukun. Então, neste caso, os árabes dizem que dois sukunes não podem se encontrar na mesma. Não podem se encontrar. Dois sukunes não podem se encontrar. Então, quando essa situação acontece, a palavra anterior, que levou sukun, vai ter que sofrer uma mudança. Então, neste caso, sukun que estava no min, estão vendo aqui esse min, sofreu mudança e virou mina. Aí, na. O sukun de não virou na. Isto por quê? Porque aqui no lam, nós temos sukun normalmente. Ou seja, alf e lam é o artigo definido. Este lam aqui é um lam que tem sukun, por natureza. Por mais que este sukun não seja escrito. Né? Então, o sukun não foi escrito, mas não significa de que não está lá presente. Okay? Então, nessa situação, eu tenho sukun que está no min, na primeira palavra, e o sukun que está no lam, que é a segunda palavra. E isso vai obrigar com que o sukun da palavra anterior vire fatha. Então, fica mina as-safar. Okay? Então, esta mudança que ocorre não é por conta de alf e lam, não. É por conta da presença ou do encontro de dois sukuns. Porque existem outras palavras que iniciam com sukun, mas que não levam alif e lam no início. Tá? Então, por essa razão, houve esta mudança. Então, não fiquem surpresos. Se vocês encontrarem, né, min ou mina, saibam de que houve uma mudança. Mas a palavra original ou a preposição original é min. E por conta do encontro desses dois sukunes, min ficou mina. Fui satisfeito até aí? Perfeito, eu ganhei meio ponto, então. Professor, dúvida? Sim, por favor. Essa regra ela é válida só para o sukun ou é válida para por exemplo, fataha, para as outras, para os outros sinais também, para os outros harakat? Vamos reescrever aqui embaixo. Poderia ser assim também. Raja'na, vamos lá, nahnu, raja'na, mesma coisa, repetimos a mesma frase. Min, não. É desta forma. Tá certo? Assim. Então, esta regra aplica-se somente para sukun. Tá? Ok. É somente para sukun. Então, se houver um encontro de haraka, por exemplo, dhamma e dhamma, não tem problema. Kasra, etc. Não tem problema. Somente no caso de sukun, que é proibido. Então, quando você remove alif e lam, que é o artigo definido, porque esse alif e lam não faz parte da palavra original, né? Então, é um artigo. Ele pode ser escrito, pode não ser escrito. Não vai mudar, portanto, não vai interferir na raiz da palavra. Então, se você remover, fica dessa forma. Nahnu raja'na min safarin. Tá? Okay. Só que aí você vai ter que prestar outra atenção. Repare. Para além de terminar com kasra, vai ser kasrataini. Por quê? Porque não tem alif e lam. Aqui embaixo, tá vendo? Não tem alif e lam, então termina com kasrataini. Desta forma. Ok. Então, essas situações e regras gramaticais são de extrema importância para quem quer realmente conhecer
as bases iniciais e as estruturas iniciais da língua árabe. Por que está desta forma? Por que não está daquela forma? Entender isto? Tá? E eu estou tentando abordar de uma forma mais simples possível. Vocês possam entender. Então, min significa de. Agora, quando eu digo mina safar, aqui significa de que houve um encontro. Percebam de que a palavra, a expressão mina, depois al. A palavra que vem leva al. Tá? Isto tudo significa, pode ser da, ou do, ou das, a sua tradução, ou dos. Por quê? Seria o encontro entre a preposição de mais o artigo. Esse artigo aqui. Esse artigo definido, este artigo chama-se artigo definido, ele é igual a o, a, os, as. Entenderam? E quando se encontra o de mais artigo definido, gera isso aqui. Ou é da, ou é do, ou é das, ou é dos. Entendeu? Dependendo da tradução da palavra que vier depois. Né? Se estiver no singular, é do ou da. Se tiver no masculino, seria do. Se tiver no feminino, seria da. A sua tradução. Se tiver no plural, masculino, dos. Plural feminino, das. Entenderam? Agora, aqui, nesta situação, já é diferente. Aqui é de. E aqui já fica uma. De uma viagem. De uma. Quer dizer, voltamos, nós voltamos, min safari, nós voltamos de uma viagem. Aqui não se sabe que tipo de viagem é essa. Nós voltamos de uma viagem. Ok? Agora, aqui na primeira frase, nahnu raja'na min as-safar, nós voltamos da viagem. Aquela viagem já conhecida. Da viagem. A sua tradução. Então, não façam uso de al sem saber por que vocês estão a usar al. E não removam al sem saber por que vocês estão removendo al. Porque você precisa ou definir a palavra ou indefinir. Então, a gente já viu as 4 preposições ou falta alguma? Já vimos as 4, né? Você tinha comentado. Já foi tudo. Desculpa? O senhor tinha comentado do mar, da preposição mar. Talvez fosse caso para o final. Vamos trazer mar. Ma significa com, na língua portuguesa. Com. Mas na língua árabe, muitas pessoas confundem com a preposição. Os árabes não classificam ma como preposição. Não, eles não classificam como preposição. Mas na língua portuguesa, com é uma preposição. Por isso eu não queria nem trazer. Mas querendo como não, é um elemento extremamente importante para quem aprende língua árabe, porque usa-se muito. Né? É bom as pessoas conhecerem, porque tem maior uso. Mar significa companhia. Né? Ana ma'aka, eu estou com você, ou estou contigo. Eu vou com fulano. Então, a ideia de conjunto é a mesma coisa na língua portuguesa. Ok? Vamos trazer assim. Ana, eu, adhabu, Ana adhabu, ma'a, Ana adhabu ma'a, akhi, eu vou com meu irmão. Ana adhabu ma'a akhi, eu vou com meu irmão. Ou
outra forma. Vou colocar assim, para poder facilitar. Ana adhabu ma'a al-akhi. Sim. Porque o exemplo que eu quero demonstrar, tenho que colocar aqui alf e lam. Fica mais fácil. Então, eu tenho a palavra, a preposição ma, que significa com, e al-akh, que significa o irmão. Então, eu, Ana, adhabu, eu vou, ma'a, com, al-akh, o irmão. Eu vou com o irmão. Então, sempre que eu usar ma, a palavra que vem depois tem que terminar com kasra também. A mesma situação que nós vimos nas 4 preposições, em que as preposições influenciam, portanto, no nome que vem depois delas, mas também desempenha a mesma função. Tá? Neste caso. Agora, significa com. Da mesma forma que nós usamos na língua portuguesa. Tá. Vocês lembram de que eu queria colocar? Mas o com não seria ma com chada? Ma. Com. Ma. Não entendi? O com não seria ma com chada? Ma. Não. Sempre ma com um só. Um só. Isso, desta forma aqui. Não teria chada aí? Ma. Não, não leva chada, não. Não. Não leva chada. Então, sempre que nós usarmos ma, é desta forma. Né? Agora, eu me lembrei de uma coisa que eu tinha escrito no quadro para evitar o esquecimento, acabei me esquecendo e vocês concordaram comigo no esquecimento. Esqueceram também. Coisa boa, né? Agora, lembram da frase que eu coloquei? Min aina. Min aina. Min aina hiya. Lembram dessa frase? Min aina hiya. De onde que ela é? De onde ela é. Por que eu coloquei essa frase? Reparem que depois de mim, nós falamos de que tudo que vem depois de mim tem que terminar com kasra, certo? E por que nessa situação, Aina não terminou com kasra, apesar de antes dela vir mim? Por quê? Isso significa de que nós temos alguns elementos que são invariáveis, como, por exemplo, pronomes pessoais. Ana, anta, anti, ia, nahnu, antum, antunna, por aí em diante. Pronomes pessoais são invariáveis. Se eu usar min, ou ma, ou qualquer preposição que nós já aprendemos, fi, ila, etc., etc., e em seguida eu ter um pronome pessoal, essas preposições não vão mudar os pronomes. Porque os pronomes pessoais são invariáveis. Tá? No caso, aina é um pronome de interrogação. Nós já aprendemos nas aulas anteriores. É um pronome de interrogação. Aina, onde? Aina, ou seja, os pronomes de interrogação são invariáveis. Não mudam aqui. Por mais que você tenha uma preposição atrás, mas por tratar-se de pronome e de interrogação, ainda não muda, é invariável. Da mesma forma que vocês têm alguns elementos, então é exatamente isto. Esses elementos, muitas vezes, são bem conhecidos e o aluno basta saber ou conhecer, pronto. Não tem nenhuma preocupação em relação a isto. Voltando a ma pode vir, por exemplo, junto com o que nós chamamos de pronomes possessivos. Por exemplo, eu quero dizer comigo. Eu tenho ma, mas ia com sukune.
este ya com sukun, normalmente, chama-se pronome possessivo, que seria aquele meu ou minha, meus, minhas, meus, por aí em diante. Ok? Seria este. Então, quando eu junto ma com ya com sukun, fica ma'i. Né? Ma'i. Ma'i. Esta palavra significa comigo, ma'i, comigo. Então, você pode formular uma frase qualquer. Ta'ala ma'i, vem comigo. Idhab, vá comigo. Ta'kulu ma'i, comer comigo. É. Então, eu posso usar ma com os pronomes pessoais, pronomes possessivos, como eu dizia. Por exemplo, ma'aka, contigo ou com você. Você precisa apenas ma mais kaf com fatha, no caso. E aqui fica ma'aka, contigo ou com você. Se for uma mulher, é a mesma coisa. Ma mais kaf com kasra. Ma, isso igual. Ma'aki, ma'aki, contigo ou com você, já no caso do feminino. Certo? Então, para que eu possa formular esse tipo de pronome, é a questão de conhecer quais são os pronomes possessivos e juntar com ma. E assim consigo avançar. Agora, estes pronomes possessivos que se juntam com ma sofrem alguma mudança? Ou seja, devem terminar com kasra por conta de ma? Não. Porque os pronomes possessivos são invariáveis. Então, estamos a falar. Pronomes possessivos são invariáveis. Pronomes de interrogação são invariáveis. Falamos de... né? Então, pronomes pessoais são invariáveis. Certo? E assim, nós vamos dar uma pausa.